Bom. Retomando então agora, não é? A questão da masturbação, a questão dos prazeres sexuais, da carne em nós e no nosso corpo, não é? Vamos focar um pouco aqui no Shaul, ou apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, tá bom? Para dar um exemplo maior para você, homem solteiro, adolescente, puberdade, jovem, homem casado e também homens celibatários, tal, que vivem esse conflito na alma, né? Eu fiz, meu Deus, tem que rezar 10 Maria, 20 Pai Nosso, 100 credo, eu não sei o que, tenho que me autoflagelar, tenho que usar cinto de silício, tenho que jejuar. Eu cometi um erro, cometi um reto em hebraico, um pecado abominável, pecado gravíssimo, pecado para a morte, despejei minha semente. Meu pai, cometi um certo tipo de aborto. Porque a semente é para a vida. Não sei o que, porque toquei nos meus órgãos. Esses órgãos, viu? Esses órgãos aí que me produzem pecado. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos lá. Tentar entender a voz interna, intrínseca da alma desse homem chamado Paulo. Um pouco? Bora lá. Ele escreve aos Romanos, né, no capítulo 7, e versículo 23. Deblepon en mon meios heteros, nomos antitransteomai, nomos mo, nosus, ne aikamalon, tzon, nomos hamartia, ho, on en momentos. Ou seja, olha só, presta bem atenção no que Paulo está dizendo. Você que é seminarista, você que é celibatário, você que é iniciante, você que é com todo respeito, né, da denominação Sinos de Belém, Missão das Primícias, você que é seminarista, diácono, seminarista católico apostólico romano, rumo ao sacerdócio, celibatário, você que é da Opus Dei, você que é do Arautos Evangelho, você que é um jovem que está fora desse mundo clerical que eu falei, mas que está debaixo de um talibã, sem medo de falar. Você que é adolescente, moço, moça, está entrando na puberdade, o coração bate quando passa uma mulher, né? Quando as meninas quando passam um rapaz, né? Você que está aí na Igreja Pentecostal, Deus é um terror, o grande Talibã, Talibã da Baixada do Glicério. Você que não pode absolutamente nada, não sei nem porque está vivo, porque não pode nada, Deus tem que te dar um corpo novo, então um corpo sem nada. Vamos lá. E a galera aí da Assembleia, dos pentecostais de plantão. Vamos lá. Os que se escandalizam comigo. Olha a gravidade que é a religião, imposição, manipulação, fanatização, bitolação, faz com que uma pessoa considere, por causa desses espinhos aqui na cabeça, esses espinhos venenosos e tóxicos, faça com como ela veja
os seus membros, a sua genitália ou os seus olhos como ferramentas do capeta, ferramentas do diabo, algo promíscuo, algo que nos leva a pecar. Dá uma olhada nisso. De novo. Deixa eu puxar aqui, peraí. Romanos, capítulo 7, versículo 23. Deblepon en medios heteros nomos antitrais tomai, nomos mo, nos me ai kimalotson, nomos hamartia, roon en momelos. Mas vejo, é Paulo que está falando, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei, que lei, senão a de Moshe, a de Moisés? Guerreando contra a lei de Deus, da minha mente, contra a lei da minha mente. Mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei, ou seja, a outra lei, as forças, não é? Instintos, sensações, prazeres, é forte. Ele vai usar o eufemismo de lei. Aí, ele vai falar que essa lei do corpo, que está nos membros, que membro? Está nas partes erógenas dele, não é? Assim como está nas partes erógenas da mulher. O clitóris, enfim. E no homem, o pênis, toda essa região. Só que ele vai dizer que tem uma outra lei, que é a lei, é a legislação de Moisés, que está na mente dele, não é? Sequelada, cauterizada pela dureza inumana do ditador chamado Moisés. Presta bem atenção nisso. Me fez prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, o cara não consegue ser livre. O indivíduo não consegue ser livre dentro de si mesmo, dentro do seu corpo, com os seus membros, com os seus prazeres. Ele se torna preso, ele se torna transgressor, ele se torna corruptor, ele se torna pecador, ele se torna sujo, imundo, porque uma outra lei da cabeça de um homem veio dizer para ele que isso não é de Deus, que isso tem que ser regrado, que isso tem que ser assim, é desse jeito, é dessa maneira, é assim. Está dando para perceber o desabafo de Paulo aqui? Você está se vendo em Paulo? Tu que é da Deus e Amor? Você que é dessas igrejas estranhas aí, sanatórios? Dá uma olhada. Ora, que lei é essa que o torna prisioneiro dos membros dele? Que membros são esses? Dá só uma olhada nisso. A lei de Moisés, que segundo ele foi dada por Deus, diz que o homem se torna imundo quando tem o seu sêmen expelido, seja por relação sexual legítima, ali no casamento, homem e mulher, seja involuntariamente, ou seja, a poluição noturna.
Entretanto, Deus não diz que isto é um pecado, que é um crime, que é uma desobediência, que é um ret em hebraico, mas sim que é impuro, assim como a menstruação torna a mulher impura. Deixa eu explicar melhor isso. Vamos ler o texto então, tá bom? Para você poder entender tudo o que eu estou falando aqui. Vamos lá. Opa, deixa eu arrumar aqui. Porque eu vou voltar lá no finalzinho. Então vamos lá. O sêmen, não é? O sêmen é o líquido que leva à turminha os espermatozoides, que é produzido lá na glândula, né? Lá na próstata do homem, ok? Pois bem, o que está dizendo, o que está falando? O que a lei de Moisés vem falar sobre isso? Ela vai dizer assim, ó, o livro de Levítico, o Paulo aqui quando ele está falando que essas leis, essas forças dentro dele guerreiam, elas os tornam escravo, preso. Ele não pode deixar de sentir atração sexual, tesão, libido, orgasmo, ou se masturbar, ou seja lá o quê. Não tem como ele deixar de sentir isso, porque está dentro dele, está nos órgãos dele, e principalmente na psique e na mente. Por outro lado, ele também não pode fazer nada disso, porque tem uma outra lei que diz que é impuro, é imundo, é não sei o quê. Só que será que a lei de Moisés vai falar sobre masturbação mesmo? Ou os rabinos viajaram numa maionese doida em suas invenções e nos seus rituais, nos seus acréscimos de interpretação? Pior do que os rabinos são os padres e os pastores. Dá uma olhada. O livro de Vaikra, que em hebraico quer dizer Levítico, não é? Que se expressa Levítico, capítulo 15 e versículo 16 e 17, vai nos dizer assim. Olha só. Vai nos dizer assim. Veis que tetse, agora não é grego, é hebraico, tá? Veis que tetse, mimenu, shikrevatá zará. Shikrevatá zará, verachat bamain et kal bezarro, vetame ad harev. Versículo 16, agora versículo 17. Vekhal beged, vekhal or, asher yerier, alar, shrevatach zarah, verubas, bamain vetame ad haref. Versículo 18 agora. Veishar asher ishekaf, ishotach, shi revat zara, verahatsu vamain vetameu ad aref. Olha só o que eu acabei de ler aqui. Olha só. Também, está dizendo lá, o versículo 15, capítulo 15, versículo 16 e 17 é de Levítico. Também, se sair de um homem o seu sêmen, banhará o seu corpo todo em água, e será imundo até a tarde. E toda a vestidura e toda a pele sobre que houver sêmen
serão lavados em água e serão imundos até a tarde. Aqui ele está falando se sair, ou quando houver uma ejaculação voluntária ou involuntária. Você que tem a sua relação sexual com a sua mulher, enfim, com a sua parceira, com o seu parceiro, você que se masturba, quando você vai em um hotel da vida ou em um motel da vida, né? Aqui é a vida real. Quando você está na sua casa, depois que você tem a relação, o que você faz? Você continua? Continua todo ali suado, não é? Com as coisas jogadas no lençol? Ou a mulher corre e vai tomar um banho, vai se limpar, vai se lavar, vai se purificar. E o homem também vai se lavar, vai se purificar. Existe uma coisa também, aqui é serviço utilidade pública. Você que é jovem ou você que é homem casado, lave bem o seu pênis por dentro. Vai lá e lava bem, lava lá no chuveiro, tenha vergonha na sua cara, seja limpo e não seja podre e porco. Porque essas massinhas, essas sebos que ficam por dentro da pele, em volta da cabeça do pênis, a glande ali, essas massas cinzentas, essa coisa fétida que fica aí, porque você não se lava, isso, quando você introduz dentro da sua esposa, você vai causar, isso daí vai causar o HPV, porque isso aí é uma conjuntura, é um cacho de abelha, um enxame de mosca, de bactéria, que causa o HPV, o câncer dentro da sua mulher. Então você, moça, jovem, você mulher, sabe? Quando você for se entregar aí para o seu amor, para quem você gosta, né? Para o que faz você virar o zóio, fala para ele lavar, tomar banho, vai lá, confere, dá uma olhada, para você não pegar um câncer de útero depois de um HPV, ok? Viu como é importante a higiene? Agora, o Levítico 15, 16, 17 que nós lemos aqui, praticamente está se tratando de poluição noturna. Quando você dorme, o adolescente começa na puberdade, um jovem, um homem adulto, até uma pessoa na fase de idosa, isso é uma questão de saúde. Não é uma questão de perturbação espiritual, não é uma questão de degeneração, de promiscuidade, de prostituição, de pornografia, de carnalidade. É nada disso. Isso é ciência, é biologia, é do ser humano, é natural. E foi Deus quem colocou em você. Sabe? E a poluição noturna também não tem nenhuma associação, não tem nada a ver com, aconteceu isso comigo porque eu assisti um filme pornô, aconteceu isso comigo porque eu vi uma revista da Playboy, ou tantas outras que tem por aí, aconteceu isso porque eu vi um CD, um DVD, aconteceu isso, não tem nada a ver, acontece porque o corpo está em pleno estado de atividade saudável e normal. E aí? Aí você pecou, como disse o rabino lá? Mesmo que venha uma poluição noturna, você tem que pedir, fazer um tikur e pedir perdão. Pelo amor de Deus, gente. Que mania é essa de ficar criando um monte de coisa, de ritual, colocando na cabeça da pessoa? São espinhos. Colocando na cabeça da pessoa para a pessoa ficar, se sentir culpada, sem mesmo sendo inocente. Para com isso, pelo amor. Puxa vida, não é? Vamos lá. Então, toda vez que sair sêmen do homem, não é? Enfim, ele deve se lavar, deve se purificar. Não tem nada a ver com masturbação aqui. Entende? Muito bem. Vamos seguir aqui o nosso texto. Aqui. Olha só, né? E o versículo 18 de Levítico 15 vai dizer assim, e também, ó, Veishar asher ishekav ish otar shikravat zara
verahatsu, vamaim, vetameu, ad aref. E também a mulher com quem um homem se deitar, com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos. Versículo 16 e 17 de Vaikra, Levítico, capítulo 15, fala da poluição noturna. Dormiu e teve um sonho lá, teve uma sensação boa, né? Sem querer se acordou todo molhado, né? E a mulher também acorda toda molhada, né? E não entende aquilo, só sabe que foi uma sensação muito gostosa, muito boa, um sonho normal, natural, aquela coisa. O organismo está trabalhando, está funcionando, o subconsciente, aquela coisa, não é? E o sangue está fervendo, você não está morto, você também não está morto, ok? Muita gente deveria estar morto para corrupção, para roubalheira, para pederastia, deveria estar morto para fofoca, deveria estar morto para manipulação, exploração, deveria estar morto para mentiras, deveria estar morto, não é? Para adultério, deveria estar morto para se prostituir na rua e depois pegar uma mulher de casa, né? Deveria estar morto para roubar, para furtar o dinheiro do bolso dos fiéis, mas não estão mortos não, estão super vivos. Vamos lá. E aqui agora, o versículo 18 diz, e também a mulher com quem um homem se deitar, com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos, né? Tem uma regrinha à tarde. Vamos tentar entender essa contextualização de Moisés aqui, porque eles estão num deserto, gente. Eles estão em um deserto. Eles não estão, como hoje aqui, água potável para tudo quanto é lado, não é? Eles não têm... só um minuto, peraí. Então, existem coisas muito mais mega ultra importantes que se faz com o corpo e que realmente são danosas, são contaminantes, são destrutivas, não é? Do que um simples prazer solitário. Entende? Vamos lá. Então, quando um casal tem uma relação, obviamente, por higiene, aquela coisa toda, vá se banhar, vá tomar um banho, não é? Enfim. Agora, voltando na questão da poluição noturna, que a pessoa goza, ejacula, tanto o homem quanto a mulher, não é? Inconsciente, dormindo, tá dormindo lá e tem um sonho bom, e de repente acordou todo molhadinho lá. Veja bem, Levítico 15, Levítico vai criar 15, lá no versículo 32, mais para frente, vai dizer assim, em hebraico, Zot Torah, Zot Torat Chazav Vasher Teitse Minenu Shikrevat Zera Letamiach Va. Ou seja, esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele de quem sai a semente da cópula e que fica por ela imundo. Não está dizendo que é pecado, que é herete, que é imundo, que é sujo o ato de sentir prazer e de masturbar-se. Está dizendo que em qualquer, tanto por poluição noturna, por masturbação, ou por uma relação sexual ali do casal, não importa, saiu o sêmen, o cara gozou, a mulher gozou, porque a mulher é por dentro. Então, o que acontece? Vá se limpar, não é? Ou você acaba de ter relação com o seu marido, com a sua parceira, com o seu parceiro, e já vai, não toma um banho e vai sair por aí. Você sabe que os espermatozoides, depois que saem, minutos depois que saem, não é? É jorrado para fora, é ejaculado, começa um processo de oxidação, vai amarelar a roupa, vai manchar e tem um cheiro que não é agradável, não é? Estou falando com um adulto, com um ser humano, com pessoas, entende? Então vá se limpar, vá se lavar, para não ficar sujo, ou seja, entende? E mesmo assim, ainda Moisés ainda coloca aqui que fica imundo até a tarde.
Isso é uma coisa muito interessante, viu, gente? Porque a polícia especializada, não é? A polícia científica, não é? Quando tem casos de estupro, como que a polícia científica, não é? Como que a perícia vai descobrir que houve ali um estupro? Por isso que a perícia isola o lugar, pega lençol, travesseiro, roupa, toalha, lencinho, cueca, calcinha, para achar o quê? Joga o luminol, apaga a luz, joga o luminol, tchuf. Por incrível que pareça, imundo até a tarde. Não é imundo no sentido de ser podre, nojento, abominável diante de Deus. Imundo. Tá lá. Aparece no luminol. O espermatozoide está lá. Você entende? Então, toma banho. Espera. Segundo a tradição hebraica. Espera, tu tá no deserto, no sol, lava direito, lava bem, faça a higienização. O contexto aqui não está tratando em si da masturbação ou da relação sexual em si, mas está se tratando de questão de higiene, de se lavar. Agora, no versículo 18, né? Enfim, vamos seguir aqui. Paraná, paraná, paraná. Vamos dar uma olhadinha aqui, continuando tudo isso. Tudo isso, veja como vai reverberar lá na cabeça de Paulo, ó, milhares de anos à frente. O livro de Devarim em hebraico, Deuteronômio, não é? Capítulo 23, do versículo 9 ao versículo 11. Do versículo 9 ao versículo 11. Eu estou quase acabando. Diz assim em hebraico, ó. Ketetse mahanech al oyevekha. Venish mareta, mikol davar. Versículo 10. Ki rier yer. Veroish asher. Lo yer tahor. Mikerech layelach veyatza. El mechutz, ou michutz, lamachenach. Lo yavo el tok. Ramá chaneche. Versículo 11.